Ian, é um prazer receber você aqui na Igreja do Parque Piauí. Como você está aqui pela primeira vez, né? Aliás, eu quero saudar aqui todos os presentes com a paz do Senhor, dar meu bom dia, um feliz sábado àqueles que ainda não cumprimentei, aqueles que também estão nos acompanhando aí de onde você estiver, seja ao vivo, né? Ou seja, hoje ou em outro dia. Então seja bem-vindo. Deus seja louvado pela sua presença e a sua companhia conosco para juntos estudarmos a sua palavra. Então, como nós estávamos dizendo, Ian, a primeira vez que você está vindo aqui, diga aí de onde você quem é você e tudo mais, para que o pessoal conheça você um pouco melhor. Bom, eu faço parte da Igreja de Cerâmica Sil, né? Congrego lá. Já tinha vindo outras vezes da igreja, mas primeira vez participando da Escola Sabatina, a convite da Marlete, né? Agradeço o convite. E lá eu estou como ancião jovem, entre outros cargos que a gente sabe que muitos exato. acumulam, né? Exato. Muito bem, então vamos então ver o que foi que você que está nos acompanhando ao vivo aprendeu da recapitulação, aliás, do estudo da lição, e com essa recapitulação hoje você poderá participar. A Marlete está aí acompanhando, eu também vou ver aqui algumas mensagens, né? Nós temos aí a Juliana, temos a Helena, temos a irmã Maria José, o Luiz Costa, deixa eu ver quem mais aqui, com certeza eu acho que a Margarida está também, a Mauri que sempre nos acompanha, a Ellen também. Então a gente está, você que quer expressar ou nos ajudar com alguns comentários, sinta-se à vontade aqui presente, e você também que está nos acompanhando. Ian, o que foi que você viu nessa lição que lhe chamou a atenção? Bom, estudando a lição, vendo os exemplos que ela dá, e o principal ponto que ela diz que foi escrito para nos servir de exemplo, né? E no nosso dia a dia, na nossa vivência hoje, como foi relatado no início, a gente acha que é só aquele povo, né, que fazia. A diferença do tempo que me chamou a atenção é que praticamente, né, na prática, a gente às vezes a gente faz as mesmas coisas que aquele povo. Exatamente. Não importa a época, não importa o lugar, as circunstâncias, mas a gente está, como você falou, praticamente caindo nos mesmos erros, né? E aí o verso, por isso que Paulo aqui em Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, a primeira carta, ele diz, né, capítulo 10, verso 11, essas coisas aconteceram para eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E Paulo, ele diz isso no livro de Coríntios, e o interessante é que Romanos, me parece capítulo 14, verso 4, 15 eu acho, 15, 4, diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então Paulo, ele faz essa referência no livro de Coríntios e também no livro de Romanos. Então tudo que foi escrito no passado não é para ficar no passado e a gente olhar apenas como num livro de história, mas para que a gente possa ler, aprender aquilo que eles fizeram de bom, para a gente tomar, por exemplo, diz que os bons exemplos são para ser seguidos, e também as coisas ruins que eles fizeram, para que a gente não caia nesses mesmos erros, né? Nesses mesmos erros. Muito bem, seguindo à frente, vamos falar aqui sobre inquietos em um deserto. O que é que você poderia me dizer aqui, Ian? No caso, a lição trata até que
para você ver como é que é a natureza humana. Até mesmo isso acontece com a gente, se você prestar atenção em algum momento da sua vida, você já se queixou com Deus, com alguém que era responsável por algo, mal iniciou, mal acontecia algo, você já se queixou porque não saiu da forma que você esperava, da forma que você queria, né? Em vez de sermos gratos a Deus pela oportunidade que surgiu, né? E reconhecer o propósito daquilo. Muitas vezes a gente não quer ver o propósito por trás dos acontecimentos. E o povo de Israel mal tinha saído do Egito, já começaram a se queixar, sentindo falta de certas coisas. A gente vai ver mais à frente na lição, né, que por trás dessa murmuração, dessa reclamação, tem um ponto específico, né? Não especificamente, diretamente, digamos assim, sobre aquilo que eles estavam reclamando, mas tem algo por trás. Na questão dos israelitas, a gente pode ver aqui que eles ficaram inquietos no deserto, que é o título que trata. Isso. Né? Isso aqui não foi, digamos assim, rapidamente saiu, foi para o deserto, está andando e reclamando, não. Eles passaram um ano, depois de um ano, sendo protegido por Deus, sendo alimentado por Deus, eles vieram se queixar que o quê? No Egito, eles tinham legumes, peixes, né? Abóboras e tudo mais. Carne. E o que mais eles disseram, como o ponto principal seria a carne. Mas a gente vai ver que não era bem só isso. E eles têm uma memória seletiva muito fraca, né? Eles se lembraram somente do que comiam, mas esqueceram do que eles passavam para comer aquilo de graça. Gente, comer de graça, né? Bom demais. Agora pensa bem. Pegar assim e colocar você no meu terreninho lá, de alguém aqui do Edmilson, que é bem maior, né? Tem uma bem grande. Eu não tô achando passar o muito dia todo não, nesse sol do Piauí, de Teresina, com a enxada lá, a foice e tudo, criando calo de sangue na mão, né? Nem aquele calozinho mais fino, mas calo de sangue. E aí o Edmilson lhe dá só o prato de comida, de que comer, você não vai ganhar 1 centavo a mais para isso. E aí você vai chegar e vai dizer que estava satisfeito, eu tenho comida de graça, né? Esquece os maus tratos. Então, assim, muitas vezes nós nos fixamos em algo que estamos recebendo agora, mas não paramos para prestar atenção nas consequências ou que já sofremos e ainda hoje sofremos por isso. Então, neste mundo mal, a gente tem que perceber em volta o quanto a gente sofre, mas às vezes a gente só se liga nas coisas materiais que nós temos, que nós estamos conquistando, né? Então, o povo de Israel tinha essa murmúrio, porque eles se esqueceram do sofrimento que eles passaram, porque passaram esse tempo todo no deserto sem sofrimento, né? Sem trabalho pesado, árduo. Não, exato. Aí só lembraram o quê? Da comida que eles achavam bom, né? Então é tipo o peixe, morre pela boca. É verdade. Olha, tenho aqui algumas observações, Ian. Primeiro é o nome, né? O nome dele é Ian, é porque às vezes a gente fala assim de máscara. E também pediram aqui para você tirar a máscara, só para o povo conhecer que você estava desconhecido aqui. É igual a parte que o pessoal fala assim, futuramente vão se cumprimentar, aí vai estar sem máscara, não vão reconhecer. Se não, coloca a máscara para eu me lembrar quem é. E muita gente só me conhece quando eu estou sem máscara, né? Pois é, tá certo. Tanto aqui, o Ian já botou novamente a máscara aí. Já quem está acompanhando, então viu aqui. Muito bem. O Ian estava falando aqui dessa questão da memória seletiva, muito curta, né? Eles só lembravam das panelas de carne, peixe, alho, tem até 2 tipos de alho, né? Os alhos silvestres, o alho lá. Então, mas esqueceram do sofrimento que eles passavam. Olha, o pecado, ele traz momentos satisfatórios, né? Aí, prazeres, e são rápidos, mas são bons. Não vou negar aqui, o problema é o preço que ele cobra para isso aí. Então, eles tinham carnes, eles tinham alimento e tudo mais, quando na realidade tinha um preço muito alto para aquilo dali, né? E eles não estavam lembrando. Então, aqui ele fala sobre inquietos no deserto. Eles começaram a se queixar do maná. Diz, olha, aqui nós só temos, e sabe como eles chamam o maná?
como eles chegaram a chamar o maná de pão vil. Jesus chama o maná de alimento dos anjos. Alimento dos anjos. Eu não sei realmente se foi uma força de expressão de Jesus ou se realmente os anjos se alimentavam com maná. O certo é que ele chama de maná de alimento dos anjos. Esse alimento dos anjos foi concedido ao povo de Deus no deserto. E eles chamaram aquele dali de pão vil. Quando nós estávamos no deserto, aliás, deserto não, quando nós estávamos no Egito, na escravidão do pecado, que espiritual, o Egito espiritual, nós tínhamos essas coisas, né? Carnes, o que eles estavam falando aqui, alho, peixe, pepinos, melões, carne, etc. Quando a gente sai, Deus tira essas coisas e dá um alimento espiritual. O que é que nós temos? Nós temos livros edificantes, nós temos a lição da escola sabatina, nós temos a Bíblia Sagrada, que é o pão do céu, mas muitas vezes nós estamos cansados deste tipo de alimento. E às vezes a gente quer voltar para aquele alimento que a gente comia ainda quando vivíamos no Egito, né, que são imundícies, às vezes pornografia, às vezes, e muitas outras coisas. Às vezes porque quer um alimento mais picante, né? Não quer mais aquele alimento maná vindo do céu, né? Que é um alimento saudável e tudo mais, que vai lhe nutrir, lhe prover tudo que você precisa para a travessia do deserto. Mas você quer um alimento picante, que é aquele, mas não sabe que aqueles alimentos que eles comiam, como você falou aí dessa memória seletiva, né? Muito curta, aquele dali tem um preço que você vai ter que pagar. É a escravidão. É importante, Edmilson, a gente lembrar que a lição trata, como exemplo, a questão do alimento, mas como você bem frisou, não se trata só em relação à comida, mas sim também essa questão da vida passada. Como eles saíram do Egito e estavam já querendo voltar para o Egito, como bem disse, muitos de nós acabam querendo voltar para aquela vida passada, né? De práticas libertinas, né? Satisfazendo os desejos da carne, entendeu? De diferentes formas, né? Comendo, bebendo, se prostituindo, enfim. Muitas vezes quem já passou por isso, porque o povo de Israel, como os egípcios também que saíram de lá, eles tinham essa vivência, tinham aquela cultura, eles praticavam tudo aquilo, e eles acabaram sentindo falta daquilo, né? Mas não só pela questão do que eles possuíam, mas porque eles estavam, por mais que eles tivessem os sinais, os milagres, tivesse a proteção de Deus e tudo, eles estavam questionando já a liderança de Deus. A liderança. Né? A liderança de Deus. Para onde eles estavam? Então, assim, eu até ontem postei, teve o pastor, eu esqueci o nome, o pastor ele fez uma frase em que a Bíblia não deve ser interpretada a meu bel prazer, né? Ela não deve ser criticada por mim conforme o meu entendimento, questionada. Ela sim tem poder e autoridade para me questionar, dizer que eu estou errado, onde estou errado. E muita gente hoje está fazendo isso ao contrário, está pegando a Bíblia, a palavra de Deus, que como a lição vem dizendo que nos serve de alerta, está dizendo, não, isso aqui está errado. A Bíblia, estou lendo e interpretando esse ponto, nesse caso aqui ela está errada. Como Edmilson falou, nós que, digamos, que não somos adventistas de berço, tivemos uma vida passada, a questão do alimento, né? Muita gente aí só lembra que carne de porco. Não, mas não tem só carne de porco. Tem os frutos do mar, tem camarão, tem caranguejo, tem peixe de couro, entre outros, certo? Que você tinha um hábito de comer, entendeu? Aí eu, por exemplo, eu morava no Pará, eu comia praticamente todo tipo de carne, jacaré, cobra, enfim, né? E no tempero e tudo, você lembra, o tempero, cara, era gostoso, se fosse ruim eu não comia. Tem muitas comidas que tipo, são saudáveis, tem na palavra de Deus, mas eu não vou dizer que eu gosto, eu sei que é saudável e tudo, mas o sabor não me agrada, certo?
Mas tem muita coisa que eu gosto sim, como tudo, e busco o quê? A orientação de Deus. É o que a gente deve buscar, seguir a direção dele. E o povo que saiu do Egito já estava questionando essa liderança. Para onde ele está nos levando? Né? E na memória seletiva, bem severa, como diz a lição, eles esqueceram os problemas, as dificuldades, o sofrimento, e estavam lembrando só daquele momento de prazer, o qual eles tinham uma certa fartura. E você falando aí, Ian, sobre essa questão da começar a questionar a liderança, né? E isso é contagioso, né? Porque agora se levanta, antes da gente passar aqui para essa parte, eu queria só comentar aqui que Deus, como foi que Deus resolveu aquele problema quando eles estão questionando a questão do maná, né? Ele diz, olha, nós só temos aqui esse pão vivo, tá? Como foi que Deus tentou resolver, ou resolveu o problema lá, né, com eles, né? Deus disse assim, olha, prepara o povo, porque eu vou dar carne para eles, né? Aí, Moisés ainda questionou, Senhor, quantidade, até todos os peixes do mar seriam suficientes. Aí, por acaso meu braço encurtou? É porque na realidade era muita gente, né? E ele disse assim, olha, não vai ser um dia, nem 2 dias, e nem 3 dias, vai ser um mês. Um mês. Irmãos, quando eu vejo aí Deus chove codornize ali, que tem até uma ilustração de um livro, um livro é Testemunho de Jeová, né? Mas é uma ilustração muito boa, né? Lá do povo colhendo as codornizes, né? E eu nunca esqueci essa ilustração, muito boa a ilustração. O certo é que, quando eu vejo esse episódio aqui, eu me lembro da história de Balaão, né? Quando aqueles homens chegaram para Balaão e dizem assim, olha, Balaão, aí Deus, ele conversa, disse assim, olha, Balaão, se o rei Baraque quer ir lá, quer que você vá lá amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele disse assim, olha, fiquem aí, que eu vou conversar com Deus. Aí ele conversa com Deus, aí Deus disse assim, olha, não vai. Aí despachou. Depois chega outros mais importantes, outros príncipes, diz, olha, o rei mandou chamar você e tudo mais, você vai ser muito bem recompensado. Diz, olha, fica aí que eu vou conversar com Deus. Gente, ele não já tinha conversado com Deus? Por que ele queria conversar de novo? Mas os homens ficaram lá, aí ele, de manhã, Deus disse assim, olha, tu não vai de vídeo. E ele despachou pela manhã. Depois chegou outros mais importantes ainda, disse, olha, o rei quer que você vá amaldiçoar o povo. Ele disse, olha, fique aí que eu vou conversar com Deus. Aí quando ele vai conversar com Deus, ele disse, pois vai, tu não tá querendo ir? Pois vai. E aí ele pensou que seria a autorização de Deus para ir, mas na realidade Deus estava fazendo com que ele exercesse seu livre-arbítrio. Ele estava querendo ir, pois vai. Mas quando no caminho, um anjo aparece no meio da estrada, né, com a espada, e a jumenta fala. E ele não consegue entender ainda, né? A jumenta não quer ir, e ele quer porque quer forçar a jumenta a ir, depois começa a espancar a jumenta. E o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você sabe que uma coisa não é certa, mas você insiste naquilo. Você insiste. E Deus permite. Quando Deus deu carne, não era propósito de Deus que o povo comesse carne ali. Não porque carne fosse... não é questão questão de saúde, mas era questão da rebeldia mesmo, que eles estavam rejeitando o pão de Deus para voltar às práticas egípcias. Então, Deus concedeu o pedido dele, mas teve consequências, né? E graves consequências. Parte deles ainda estavam se empanturrando de carne, diz que comiam com tanta ânsia que parece que a carne saía pelas narinas. Eles nem terminaram de mastigar, a carne ainda estava entre os dentes e eles passaram mal, e mesmo assim comendo. E como advertência de Deus,
veio a ira do Senhor, né? Porque a Bíblia utiliza essa linguagem. Aí tem gente que fala assim, pois Deus é mau, porque ele foi lá e causou a peste e tudo, fez com que eles morressem. Não, tudo é questão de escolha. Eu lembro um episódio numa empresa que eu trabalhei, eu estava num plantão no ambulatório à noite da empresa, e o pessoal sempre, às vezes, passava mal e tudo, a gente fazia triagem para poder, se fosse mais grave, a gente caminhava para o hospital mais próximo, senão ficava de observação. Os primeiros socorros. Justamente, né? Lá no ambulatório da empresa. E aí tinha uma moça que ela, quase toda vez, ela, pelo menos 3 vezes na semana, ela estava lá, à noite. Ela tem alergia a frutos do mar e tudo, né? E ela sabia que a qualquer momento poderia morrer, mas mesmo assim ela comia. E o que ela me falou? Eu disse, rapaz, tu sabe que tu não pode comer isso, por que tu insiste? Eu sei que eu posso morrer na mesma hora, no minuto seguinte, mas eu não vou me negar o prazer de comer aquilo que eu gosto. Tá entendendo? Onde é que o ser humano pode chegar? Então não é só o povo de Israel que tinha essa rebeldia, se levantava dessa forma. Então foi um aviso, foi consequência. Quantas vezes, pelo menos uma vez, algum de nós viu uma comida gostosa e tudo estava à disposição ali, você pode comer à vontade, tipo, até me saciar. Mas tem gente que quer comer tanto que acaba passando mal, né? E aí às vezes tem uma infecção, passa mal, bota para fora, né? E vem dizer assim, Deus está me castigando. Não, a questão do castigo, no meu entender, a questão do castigo na Bíblia não é Deus chegar e dizer, não, eu vou fazer, porque a gente sabe que o hebraico ele usa o imperativo, né? Como se fosse causar, como se fosse Deus fosse causar, que tudo é atribuído a ele. Mas simplesmente ele está permitindo que a gente sofra as consequências das nossas próprias escolhas. Exatamente. Alguém aqui que a Ludemília. Ludemília, só antes, segure bem, eu falar bem que um comentário aqui do Francisco, né? Francisco Alves. Ele disse que, eu achei interessante o comentário aqui, porque na realidade, ele diz aqui, o povo na realidade nem comia tudo aquilo que eles estavam falando, né? Era só mesmo porque não podia, não tem umas pessoas que não podem ficar calado? De vez em quando as minhas filhas dizem, perdeu a chance de ficar calado. A história do aumenta, mas não inventa, né? Exato. Então, na realidade, eles nem tinham tudo aquilo que eles falavam, né? Isso aí tinha no Egito, é claro. Mas eles pegavam as sobras dos egípcios. Se bem que eles moravam na terra de Gósen, é uma das terras mais férteis ali do Rio Nilo. Mas, na realidade, eu acredito, como o Francisco, que eles não tinham tudo aquilo que eles estavam falando, não. Demília. Quando tu estava falando na insistência, né, de Balaão, o pastor disse que, assim, quando for coisas espirituais, que você for pedir coisas espirituais, você pode importunar Deus mesmo. Mas quando for coisa material, você pede, mas pede que seja mesmo feita à vontade dele, que é melhor. Porque certamente coisas espirituais Deus vai lhe dar. E às vezes coisas materiais, como se a gente começa a insistir, nem é para o nosso bem. Mas as coisas espirituais sempre são para o nosso bem. Então nós podemos e devemos insistir com Deus, né? Mas quando for coisa material, que seja feita a tua vontade, meu Deus, né? A gente vê isso na lição, né? Você vê a intervenção de Moisés, das outras pessoas. Arão, a gente vai ver mais na frente. Né? Inclusive, vamos entrar aqui na parte de Arão logo. Porque, de repente, Arão e Miriam começam a questionar a liderança de Moisés. Né? E foi realmente uma situação meio triste, né? E eles usaram até, diz lá que por conta do casamento... Um pretexto, né? Na realidade, eles não estavam questionando o casamento de Moisés, por Moisés ter casado com uma mulher midianita, né? Porque o Jetro era de Midian, né? Então tinha casado com essa mulher. Até porque naquela época ele estava exilado naquela região. Certo? Então eles usaram aquilo ali como desculpa. Na realidade, eles queriam saber se não tinha parte da liderança para eles. Porque parece que Deus joga a responsabilidade só você que quer estar na frente, né? E será que a gente às vezes não fala isso também, não? Diz, eita, só o Eric quer estar na frente ali, só a Marlete, a gente só vê a Marlete lá, a Marlete quer ser a dona ali da igreja, né? Então, quem dera, né, Marlete, que as pessoas dissessem assim, eu quero também uma parte, né,
fazer parte, né? Então, aí Deus, essa liderança que foi questionada, eles estavam questionando ali a liderança, e Deus respondeu assim de uma maneira até um tanto severa, né? Aí é onde entra aquela questão que é contagioso, né? Eles começaram a ver o povo murmurar, reclamar, e eles também começaram a ficar insatisfeitos. E com relação à liderança de Moisés, eles até questionam, por acaso Deus fala somente com ele, e não a nós? E justamente depois daquele episódio que Moisés queixou porque estava sentindo muito pesado o fardo. E aí Deus disse para ele dividir com os anciãos sábios da escolha de Moisés, né? Que Moisés tinha confiança e tudo, e onde eles receberam uma parte do Espírito que Moisés recebeu. E aí eles começaram a profetizar. Porém, como Miriam e Arão, que estavam à frente também da liderança junto com Moisés, eles não receberam esse dom de professar, entendeu? Por isso eles se queixaram, poxa, é aqueles outros que, até que não estava reunido, né? Tinha um indivíduo lá que tinha sido selecionado, mas ele não foi lá para o grupo dos 70, né? Sim, ficou aí, no arraial. lá, mesmo lá ele recebeu a porção do Espírito, profetizou, e aí eles observaram isso. Tanto é que Josué, né, se eu não me engano, isso, foi reclamar e tudo, adverte eles. Moisés até disse, quem dera toda a congregação pudesse fazer isso. Já pensou nossa igreja? Todo mundo líder, profetizando, fazendo tudo conforme a vontade de Deus? O sacrifício de Jesus não seria necessário, não precisaria ele voltar, todo mundo em harmonia, união, ia ter, digamos, influência do pecado onde? Se estaria sob a influência do Espírito e o poder de Deus, fazendo conforme a vontade dele, né? Mas a gente sabe que a profecia tem que se cumprir, e esses exemplos que a Bíblia nos dá. E com relação a Miriam e Arão, Deus fala com eles também e adverte, como a irmã falou. Quando é a questão espiritual, você pode insistir, e na Bíblia você tem exemplos para isso, né? Até mesmo tem aquele exemplo do juiz iníquo, né? Isso. Portanto, se uma pessoa insistiu com uma pessoa má, ele quer mal, ele atendeu, porque eu, que sou Deus, não vou atender, né? Até mesmo quando a gente pede coisas materiais, vocês viram que eles pediram carne, Deus deu uma quantidade enorme, gente, era quase 1 metro de carne do chão, quase 1 metro de carne para eles colherem, passaram o mês inteiro comendo, passaram mal, e ele deu o quê? Permitiu que sofresse essas consequências. Eu lembro de um exemplo que o pastor falou, essa questão de Deus, na questão de permitir, que alguns, principalmente no Antigo Testamento, tem o hiperativo, né, de Deus. Então, eu farei, eu causarei. Então, até o exemplo lá do coração de Faraó, eu endurecerei o coração de Faraó. Não é que Deus tornou o coração de Faraó em pedra, ele simplesmente utilizou a linguagem da época, permitindo que acontecesse, porque o Faraó já tinha uma ideia da cultura egípcia. Na questão da permissão de Deus, é tipo, você tem um filho, ele está com a garganta inflamada e ele fica insistindo para tomar sorvete. E você adverte, filho, você não pode tomar sorvete agora, você está doente e vai piorar se você tomar, né? Mas ele insiste, irrita tanto, e aí você perde a paciência e diz, tu quer? Tá bom, pois toma. Você simplesmente fez o quê? Deu permissão para ele tomar o sorvete, né? E aí vem a consequência que piora, inflama a garganta, enfim. Nessa permissão que você deu, na linguagem, Deus fala assim, então eu te farei tomar sorvete. É como se fosse te empurrar de goela abaixo. Então muita gente não entende a linguagem da Bíblia por conta dessa questão cultural, né? A linguagem que era da época. Então aqui, o povo utilizou como pretexto, né, para questionar a liderança de Moisés, porque eles estavam meio que com inveja. Então aproveitaram a rebeldia do povo, que já estava reclamando, e foram na onda, como a gente falou, que é contagioso, né? Exatamente. Então, no início aqui, a Cássia, quando estava fazendo a abertura, ela fala sobre a inquietação leva à rebelião. Olha, quando uma pessoa ela é muito inquieta, ele termina se rebelando. Por isso que Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que ele pede que nós nos aquietemos? Para que a gente não chegue à rebelião. Porque a rebelião, né, você estava falando aí do contágio, porque tem um ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então tem uma pessoa
que aí, por exemplo, aqui, uma pessoa chega lá e diz assim, eu gosto de usar aqui o exemplo das pessoas que estão aqui. Vamos pegar aqui o Freire Roberto, que está ali. Né? Ele já é um bom motorista, né? É profissional já há muitos anos. Mas uma pessoa chega e diz assim, não, ele não é um bom motorista. Né? Aí a pessoa, quem já conhece ele, diz assim, não, eu conheço. Aí chega outra pessoa e diz assim, ele não é um bom motorista. Aí a pessoa diz assim, eu já peguei transporte com ele é um bom motorista. Aí chega outra pessoa e diz assim, ele não é um bom motorista. Aí a pessoa já começa a duvidar. Será se às vezes... A duvidar dele mesmo, porque ele já sabia que era. Então, as pessoas, eles começaram falando sobre a liderança de Moisés, e quando terminou, a própria Arão e Miriam já começaram a duvidar disso daí. Então, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, principalmente com relação à liderança da igreja, né? E quando você vai pedir uma determinada coisa. Rapidinho. Eu achei interessante esse exemplo, essa colocação do motorista, né? E aplicando no nosso dia a dia, dentro da igreja enfim, no nosso dia a dia, né? Você vê, né? Principalmente o povo naquela época, eles tinham o exemplo, eles viram, presenciaram, vivenciaram aquilo, mas chegou alguém murmurando no ouvido, sem prova nenhuma, sem evidência nenhuma, simplesmente por falar. Foram influenciados somente por falar. Quantos de nós acontece isso na nossa vida? Até mesmo dentro da igreja, às vezes você tem bons exemplos, você acompanha aquela pessoa e tudo, mas chega alguém, às vezes, que não se dá bem com aquela pessoa, aí chega para você e fala mal, né? Aí você já fica assim, mas será? Na primeira, não precisa muita gente insistir, não. Às vezes não precisa, não. Não precisa vir muita gente, não. Às vezes a primeira pessoa, e principalmente se você tiver um grau de intimidade com ela, for bem próximo, né? Não, mas fulano é mais próximo. Eu não vi o que ele fez, mas fulano que é mais próximo de mim está falando, então é porque pode ser verdade, não é? Então isso acontece muito e é o que devemos ter cuidado. Como foi falado, a questão da liderança, na parte de questionar, você tem que se embasar. Qual o motivo de você questionar? Foi porque alguém falou? Tem provas? Então a gente tem que seguir ter mesmo uma orientação da Bíblia, como ela disse que nos serve de exemplo, de você pelo menos conversar com aquela pessoa envolvida, saber realmente se aconteceu, se não é, se é verídico ou não. Constatada é que você faz, né? Leva testemunho, todo aquele passo a passo, até abrir para a igreja no normal. Não chegar diretamente, abrir para a igreja e dizer, fulano está errado, sendo que você não teve prova nenhuma. Qual é a prova que você tem? Não, foi fulano que disse. Aí de repente aquele fulano que disse, eu? Falei nada disso. Não falei, você me entendeu errado. Edmilson, espera aí. A pessoa leva os outros e depois tira o corpo de banda, né? Muito bem, aí a gente vai falar sobre essa questão da inquietação, né? 2 anos de trajeto ali pelo deserto, lá eles chegam na entrada da terra de Canaã, né? Na terra lá e tudo mais, aí aquela famosa cena lá de que os espias chegam, né? Josué e Caleb dizem, olha, a terra é muito boa, olha aqui os frutos. Não, primeiro foi os 12. Desculpe-me. Os 12 chegaram lá e disseram, a terra é boa demais. Olha aqui os frutos, né? Aí trouxeram uva, trouxeram outras frutas lá. A terra é muito boa e aqui está a prova. E todo mundo bateu palma, né? Aquela alegria. Só que 10 disseram assim, nós não podemos entrar na terra, porque a terra é habitada por gigantes. Josué e Caleb dizem assim, nós podemos entrar porque foi Deus que fez a promessa, e ele vai à nossa frente e tudo mais. Então, quando o povo viu o relatório dos espias, e eles ouviram também as queixas dos 10, eles começaram a dizer, botar o pé para trás, dar passos para trás. Olha, vamos eleger uma pessoa aqui, levar de volta para o Egito. Vamos chegar lá com o rabinho entre as pernas, pedir desculpa, vamos ver, talvez ele nos aceite de volta. Aí, como escravo, né?
Aí, irmão, você desejar ser escravo novamente, você está ali no limiar da sua redenção e você desejar por medo, por não confiar em Deus. Josué e Caleb dizem assim: não, nós podemos conquistar essa terra. Aí foi o absurdo dos absurdos que eu vi aí desse episódio, foi quando Josué e Caleb se levantam para defender a promessa de Deus. Aí eles tentam apedrejar Josué e Caleb. Realmente nós temos pessoas ainda que defendem a promessa de Deus. Se você não acredita que você pode ir para o céu confiando não nos seus méritos, mas confiado nos méritos de Jesus Cristo, se você ainda tem dúvida disso, né, você não pode levar isso para outras pessoas. Pelo menos fique com você. É uma coisa. Então o povo ele deveria ter, não, eu não acredito, fique comigo, mas eles não. Eles se juntaram ali no motim e disse: vamos eleger pessoas aqui, outros guias, né? E aí foi quando eles quiseram apedrejar Josué e Caleb, e foi preciso a glória de Deus descer ali, para que não acontecesse aquela fatalidade. Alô. Ali realmente foi um episódio muito triste. É aquela coisa, né, Edmilson? Por exemplo, você passa a vida toda fazendo coisas boas, você é uma pessoa, acontece. Na hora que você cai, na hora que você faz uma coisa errada, é só aquilo que vai ficar em evidência. Todo o resto vai ser apagado, vai esquecido da memória. O mal é terrível mesmo. Memória seletiva, foi o que o Ian falou bem no início. O mal é terrível mesmo. A igreja do parque já saiu tantas igrejas, tantas coisas, já fizemos tantas coisas boas. Mas se tiver uma coisa ruim, a igreja do parque é isso, aquilo outro. Quer dizer, o ser humano é terrível. Não olhamos para as coisas boas que já foram feitas. O foco só é o mal. E como está dizendo aqui, é contagioso mesmo. É terrível. A pessoa nem vai procurar saber, conhecer como foi, como não foi, não. Começa logo a falar mal. Ainda mais na geração de hoje, né? A gente vê, por exemplo, naquele período se contagiou porque foi justamente esse murmúrio, de um murmurando para o outro até chegar na liderança, né? Uma das partes da liderança, né? E você vê hoje, a Bíblia mesmo diz que o ser humano perece por falta de conhecimento. E hoje o que você tem conhecimento? Mensagem de WhatsApp. Ah, tá no WhatsApp, foi no grupo, foi o irmão Edmilson que mandou, então é verdade. Mas qual é a fonte daquilo? É provado realmente? Tem evidência? Não, ele simplesmente falou. E tem gente que acredita piamente que é verdade, né? Veja bem o que o Ian falou, né? Aquela rebelião que aconteceu ali e posteriormente se levantou, né? Quando houve aquela mortandade daqueles rebeldes e tudo mais, mas ainda ficou algo suspenso no ar, ainda uma coisa que o povo não tinha ainda entendido corretamente. Aí se levanta 3 indivíduos lá, né? Coré, Datã e Abirão. Em algumas versões diz Abirã, né? Ou em outras diz Corá, Datã e Abirão. Mas esses 3 lá. O certo é que esses homens, eles não eram simplesmente pessoas anônimas. Eles eram príncipes de grandes tribos, como de Ruben. Eu lembro bem da tribo de Ruben, que um deles, faz algum tempo que eu li, né? Um deles, se não me engano, era o Coré, eu não lembro. Eu sei que um deles era da tribo de Ruben, e outro me parece que da tribo de Efraim. Eu sei que eram tribos grandes, né? Não eram tribos pequenas, eram príncipes dessas tribos. Então não foram pessoas anônimas, foram lideranças que se levantaram. Parece que o Tiago quer falar, né? Pronto, bom dia a todos. Só para
Para dar uma enfatizada aqui, tem um comentário aqui da Ellen White, né? Patriarcas e Profetas, né? Essa história. Aqui, ó. Se puseram contra Caleb e Josué, mas no final estava se colocando contra Moisés e contra o próprio Deus. Exatamente. Então esse é o nosso erro, né? O culpado é o Edmilson e a Marlete, entendeu? Confusão, né? Vocês dois, é o Eric. Mas no final estão se colocando realmente contra a obra do próprio Deus. Aí vem a confusão, né? E depois vê a situação. Deus deu o veredito: vocês não entrarão mais na terra prometida. Aí onde vê a presunção. Agora vamos fazer por nossas próprias forças, né? Vamos lá. Aí foram para a guerra, aí deu tudo errado, né, meu amigo? Moisés disse: olha, vocês voltem para o deserto. Vocês vão peregrinar agora mais 38 anos. Já tinha andado 2, né? Agora vocês vão... Aí disse: não, gente, depois vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá. Se reuniram, se arregimentaram lá e foram. Mas deram com a cara de frente com os amalequitas. Não foi nem os filisteus, que eram um homem de grande estatura, ou outros lá, mas foi contra os amalequitas, um dos mais fracos lá. Já foram logo de cara, foram vencidos, voltaram quietinhos, né? Olha, bem aqui o que o Tiago estava falando, eu me lembrei da história de Davi. Nós estamos já chegando no final, né? Davi, ele foi severamente perseguido por Saul. Davi teve 2 chances de matar Saul. Numa das chances, ele estava lá na caverna e tudo mais, e aí aí o que estava com ele disse assim: olha, arremeta contra ele a lança e tudo mais, e aí vai acabar seus problemas. E o que foi que Davi disse? Eu não, de forma nenhuma, eu levantarei minha mão contra o ungido do Senhor, né? Contra o ungido do Senhor. Ele sabia que Saul estava errado, mas ele entendia que ele tinha sido ungido do Senhor, e se ele era ungido do Senhor, a providência vinha de Deus. Não era ele que ia ser o justiceiro, não era ele que ia trazer ali a justiça ali naquela hora, mas ele disse: olha, eu vou deixar nas mãos do Senhor. E foi o que aconteceu realmente, né? Terminou Deus permitindo que ele morresse, mas ele não teve coragem, porque ficaria a mácula na vida de Davi de ter subido ao trono depois de ter matado o antecessor dele, né? E outra, a gente vê o exemplo de Davi, e a confiança que ele tinha em Deus, e o respeito, que ele respeitava a hierarquia também, né? Exato. Davi era Saul era ungido, e como bem falou, veio de Deus, então quem tomaria a providência? Deus. Não caberia ele intervir. É como você está num local e tem uma hierarquia, e às vezes uma pessoa é responsável por tomar uma decisão, enfim, por algo, e não tem como você tomar a frente. Se você tomar a frente porque você não tem conhecimento do processo, o meio de se fazer, e aí você quer porque quer fazer e toma a frente, e acaba saindo errado, né? A questão, Edmilson, dessa colocação, que o Thiago até falou, do povo, que não entrou em Canaã, trazendo para a nossa realidade, já pensou quantos? A gente até fala, né? Muitos. É aquela velha história, como diz, né? Nadar e morrer na praia, né? Será que se nós estamos nadando para morrer na praia? Eu acompanho outros canais, né? E assim, tem muita gente que tem o conhecimento da palavra de Deus, da doutrina, e é levado por ventos de doutrinas, né? E tipo, tantos anos, né, no caminho, estudando, buscando servir a Deus, é influenciado por outras doutrinas, querendo satisfazer o próprio eu, acaba o quê? Morrendo na praia. Não entra na Canaã celestial. Na Canaã celestial. Né? Eu digo, não sou eu que vou jogar, não estou dizendo, se perdeu. Mas a Bíblia fala, tem muita gente que vai se perder justamente por conta disso. Por que os últimos serão os primeiros? Foram os últimos a aceitar a palavra, a verdade, mas foram fiéis realmente a Deus. Né? Certo. Então, assim, como a lição trata
Será se nós estamos agindo como o povo do deserto, né? Vendo os milagres, a providência de Deus, mas duvidando, né, da liderança de Deus? Será que Deus quer me levar mesmo para o céu, para a eternidade? Poxa, mas aqui na terra tão bom e tudo. Irmãos, eu vi um vídeo, o pior não foi nem tanto o vídeo, foi os comentários de quem se diz cristão, né, dizendo, todo dia é assim. O vídeo tinha uns jovens, né, outras pessoas, relatando, eita, Jesus está perto de voltar mesmo, né, vendo os sinais de Jesus está perto de voltar. Poxa, Senhor, mas eu nem casei ainda, eu nem me formei ainda, eu não consegui o emprego dos sonhos, tipo, querendo retardar a volta de Jesus para conquistar coisas terrenas, entendeu? Então, o seu foco, por isso que a Bíblia diz, o tesouro, né, o seu coração está o quê? Onde está o seu tesouro? Seu tesouro está sendo onde? Aqui na terra ou no céu? Gente, imaginar se a gente morrer hoje, tudo que a gente tem de material, a gente vai usufruir de onde? Porque na sepultura não tem como, você não vai nem se contorcer, entendeu? Você não vai usar. Então, tendo o tesouro do céu da eternidade, a gente vai ter eternidade para desfrutar. Exatamente. Muito bem. Quem quer falar aqui? O Tiago, novamente. Só mais um ponto aqui. Caros amigos da Igreja do Parque Piauí, viu? Saudades, viu? Já estava com quase uns 2 anos que eu não passava por aqui. A igreja está linda, viu? O que acontece? Meus amigos, nós estamos nos últimos dias dessa terra, tá certo? E Israel do passado não é diferente do nosso Israel de hoje. Deus está chamando, Deus está selecionando, e cabe a nós decidirmos em qual das fileiras nós estamos. Se é nas fileiras de Satanás ou se é nas fileiras de Cristo, tá certo? Como bons soldados. Então, o que nos vale hoje é fazer realmente o que Deus nos pede, né? Assim como esse povo. Mas, Tiago, mas o que tem a ver essa questão, né, das codornizes, né, da carne? O que Deus estava preparando a boa alimentação do seu povo, né? Hoje também Ele está fazendo isso, né? Nos chamando para ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida melhor, para que nós possamos o quê? Estar nos preparando para estarmos com Ele nas mansões celestiais. E só abrindo um parêntese aí, eu acho muito lindo, né? Essa questão da liderança de Moisés, né? Muito lindo, é muita humildade mesmo, e é como se fosse uma espécie, entre parênteses aqui, de Cristo, né? Um intercessor, né? Ele é um intercessor. Ó Deus, por Tua bondade, por Tua misericórdia, como está em Números, capítulo 14, versículo 17 e 18, por Tua bondade, por Tua misericórdia, né? Porque Deus diz, meu amigo, vou matar esse povo todo aqui, de ti eu vou fazer uma nação nova, né? E esses sim vão realmente poder entrar aqui na Canaã. Mas realmente Moisés pediu, por favor Deus, né? Por Tua bondade, por Tua misericórdia, não faça isso. E que, pelo amor de Jesus, meus irmãos queridos, né? Que Jesus está intercedendo por nós, né? Nesse momento. E que nós não estejamos nas fileiras de Satanás, que nós possamos estar ungidos pelo Espírito Santo, buscando fazer o que há de melhor, para que nós possamos estar entre quem? Caleb e Josué, os que realmente tiveram fé e perseveraram e entraram na Canaã. Passei o microfone para a Ludemília, mas eu vou comentar aqui um pouquinho, Ludemília, antes que eu perca aqui o fio da meada. Ele estava falando aí dessa questão da intercessão de Moisés, né? Intercessão. Moisés, ele foi uma espécie de Cristo. Inclusive eu teci esses comentários aí sábado passado. E quando Moisés foi interceder pelo povo, Deus disse assim: olha, Moisés, faz o seguinte, deixa tudo para trás, eu vou eliminar esse povo e eu vou fazer de você uma grande nação. Se Moisés tivesse aceitado essa proposta, né, em alguns anos, 400 anos, 500 anos depois, estariam tudo do mesmo jeito. Porque isso é natural do ser humano. O mundo antediluviano estava uma rebeldia muito grande. Deus disse assim: eu vou destruir e fazer de você, Noé,
de você vai sair uma nova geração. Em pouco tempo, o próprio filho de Noé, ele cometeu blasfêmia. Então, não adiantaria. E agora o que eu queria chamar a atenção aqui é que Moisés foi uma espécie de Cristo, porque quando ele vai interceder pelo povo, ele não tenta dar desculpa para o pecado do povo. Quando Cristo intercede por nós, ele não vai dizer, olha, como é o nome do seu pai que você falou aqui? Barbosa. Olha, não, o seu Barbosa cometeu isso, por isso, mas é porque aconteceu isso. Não, a Sheila está fazendo isso porque ela tem algumas fragilidades. Não, a irmã Socorro. Não, quando Cristo intercede por nós, quando Moisés intercedeu, ele confiou na misericórdia de Deus. Porque se fosse confiar nos méritos do Edmilson, disse, está perdido mesmo, não tem jeito não. Então, Moisés quis até dar a própria vida, né? Exato. Então ele levantou pela misericórdia dele, porque todos nós estamos vivos pelas misericórdias de Deus, né? Falando aqui em Sheila, né? A irmã Alice, né? Ela entrou aqui e pediu que vocês orassem por ela, né? Está passando momentos difíceis, né? E ela pediu que orassem por ela. Muito bem, Ludemília, comente aqui. Acho que já terminou, né? Muito interessante, importante essa questão da intercessão de Moisés, né? A gente fica pensando assim, ele foi dialogar com Deus a respeito do povo. Será que Deus já não tinha uma opinião formada que ia mesmo terminar com esse povo e pronto? Aí a gente vê o valor da oração intercessora, né? Será que Moisés teve o poder de mudar os planos de Deus? Porque Deus é Deus, ele disse que ia acabar com o povo e pronto, né? Mas não é como ele diz, pela misericórdia, né, de Deus e tudo, ele resolveu ouvir Moisés, né? Já pensou? Ter esse poder? Outra coisa que eu queria falar nessa lição é a suma da lição, o resumo, né? O que é o resumo dessa lição? A insubordinação leva à rebelião e a rebelião à cegueira. E a cegueira leva à morte. Só um minutinho, dá para a gente concluir. Eu achei interessante aqui, Edmilson, de uma breve história que é contada, né, no comentário da lição, que diz assim, é sobre um rei dedicado, que ele ficou perturbado com a ingratidão da sua corte, né? Ele teve a ideia de preparar um grande banquete para todos. Quando o rei e seus convidados estavam assentados, com os assentos dispostos em ordem prévia, né? Um mendigo assentou-se para o salão e sentou à mesa. Fartou-se da comida, sem dizer uma palavra saiu da sala. Os convidados ficaram furiosos e pediram permissão para agarrar o miserável e arrancar seus membros por causa da sua ingratidão. O rei respondeu: esse mendigo fez uma única vez a um rei terrestre o que cada um de vocês faz 3 vezes por dia a Deus. Vocês se sentam à mesa, comem até ficarem satisfeitos e depois vão embora sem reconhecer a Deus ou expressar uma palavra de agradecimento a Ele. Então, quando foi falada a questão da ingratidão, quantas vezes nós fazemos isso ao dia, né, para com o nosso Deus? Então não adianta a gente só dizer assim, era o povo de Israel, era o povo dos desertos. A gente tem que tomar, como a lição bem diz, que a palavra de Deus nos serve de exemplo para o que estamos fazendo hoje, né? Então, Edmilson, acredito que nós temos que sair dessa de andar no deserto, chegar às portas da Canaã Celestial e acabar no momento, em vez de confiar no poder de Deus, na misericórdia dele, na intercessão de Jesus para que sejamos salvos e entremos na Canaã, em vez disso, está querendo buscar com as próprias mãos, próprios meios, próprio entendimento, entrar na Canaã Celestial. Que a ingratidão é prima da soberba. Exatamente. Eu gostaria de fechar também, Ian, dizendo o seguinte: as palavras, elas têm muito poder, né? As suas escolhas, elas têm muito poder, né? O que você fala, o que você decide fazer e o que você pensa, o que você alimenta, termina acontecendo porque você
está fazendo isso. E o exemplo claro é dessa história aqui. Quando eles chegaram no limiar da entrada da terra, aí eles chegaram com um relatório, aí eles disseram assim: nós não podemos entrar na terra. Nós não podemos entrar na terra. Quando eles disseram, nós não podemos entrar na terra e tudo mais, aí Deus olhou e Josué falou, Caleb falou, principalmente Caleb. Caleb falou mais do que Josué. E eles disseram assim, eles voltaram a repetir, nós não podemos entrar. Aí Deus disse, vocês não podem não? Pois vocês não vão entrar não. Vocês não vão entrar. Quem vai entrar, sabe quem vai ser? Josué e Caleb e os filhos de vocês. Mas vocês não vão entrar mais. Vocês vão voltar para o deserto, vão peregrinar mais 38 anos até que essa geração se extingua. E os filhos de vocês é que vão entrar na terra. E foi isso. Aí ele disse, não, pois vamos ajeitar aqui o grupo, vamos para a batalha. Chegaram lá, deram com a cara na porta, né? Deram com os burros na água. Mas o poder da palavra dele, nós não podemos entrar na terra. Vocês não podem não? Pois não vão entrar não. Vocês vão ficar aqui. Vocês vão morrer nesse deserto. Foi duro. Deus dizia aquilo dali. Trazer um povo, fazer o que fez, as pragas, tudo aquilo que aconteceu, todos os milagres, e terminar todo aquele povo perecer. Eu estou olhando aqui, estou vendo aqui, estou olhando aqui para quem está também nos assistindo, olhando só para a tela aqui, né? E olhando aqui para vocês também, né? Qual é a sua mentalidade com relação ao céu? Você pode entrar no céu? Você pode entrar? Se você disser, nós não podemos entrar no céu, então é preciso que a gente reflita. Só que é preciso que a gente confie nos méritos de Jesus Cristo, né? Eu vou entrar... Questão, né, da lição, a gente não colocar os méritos nos nossos esforços. Vocês viram aí, eles tentaram se reunir, tentaram entrar pelos próprios esforços. Não conseguiram. Não deu certo. Entendeu? Então, Josué e Caleb confiaram na intervenção, no poder de Deus, eles conseguiram. A exemplo também de Arão e Miriam, Arão foi recorrer a quem? A Moisés para interceder, porque ele confiava o quê? Que Moisés tinha essa comunhão com Deus que poderia interceder. Então nós aqui, por isso que nós intercedemos em oração entre uns e outros. O informativo frisou isso, né? A questão dos irmãos que oraram por aquele casal que estava indo. Então assim, a intercessão é ainda em vida, né? Nós podemos interceder, confiando que no poder de Deus, não no nosso método. Não, vai acontecer porque todo dia eu coloco o joelho no chão, eu jejum, nada disso, não vai adiantar. Agora, se a gente confiar realmente no poder de Deus, como Josué e Caleb, entraremos sim na Canaã celestial. Muito bem. Queremos agradecer a todos que compartilharam aqui algumas informações com a gente, né? E pedir agora que nós fiquemos de pé para encerrar com a oração. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por teu cuidado e tuas bênçãos. Rogamos, Senhor Jesus, que esses ensinos, Senhor Deus, façam parte de nossa vida e possamos não só aprender, mas também praticar em nosso viver diário. Fica, pois, conosco. Prepara-nos a cada dia para entrarmos e adentrarmos na Canaã celestial. É o que nós pedimos e agradecemos em teu nome, Senhor. Amém.